Olá pessoal, estamos aqui hoje para explicar como funciona o meu trabalho e como o meu trabalho se fundamenta. Primeiro deixa eu falar um pouco sobre mim. A minha formação é em administração, com habilitação em comércio exterior e tenho pós-graduação em gestão financeira e gestão empresarial. E durante toda a minha vida eu sempre me interessei por assuntos transcendentais. Acontece que eu sempre questionei muito esse tema e aconteceu umas coisas paradoxais na minha vida. Aos 14 anos de idade eu me tornei ateu e acabei descobrindo que o ateísmo leva a um vazio interior muito profundo e aquilo não me agradava nada. Eu não gostava daquilo e eu poderia aceitar aquilo, permanecendo dentro daquele sistema de crenças, ou questionar, buscando expandir o meu sistema de crenças. Eu não aceitava, não compreendia a existência de um ser supremo, que no cristianismo é chamado de Deus, mas eu aceitava a vida após a morte, porque em função de algumas experiências pessoais eu aceitava isso, mas eu era ateu. Então eu era alguém que aceitava a existência de vida após a morte, mas era ateu. Parecia meio paradoxal, mas no meu sistema de crenças não era paradoxal. Eu encontrava uma forma de justificar isso e tudo bem. Acontece que alguns anos atrás eu voltei a encontrar a hipnose. Eu comprei meu primeiro livro de hipnose quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, e eu busquei estudar a hipnose com aquela idade, mas naquela época, e com pouco conhecimento que eu tinha da área, eu não consegui compreender o que era a hipnose e de fato como ela poderia funcionar. Agora, mais recentemente, eu entrei em contato com a ayahuasca através de um amigo meu lá em Florianópolis e conheci algumas instituições que promovem e ministram o chá. Estudei o assunto, estudei a lei, criei um instituto que ministra o chá hoje na cidade de Braço Norte, chamado Instituto Meditare. E a partir das experiências que eu comecei a ter com expansão de consciências dentro do chá, dentro do conceito e da experiência da ayahuasca, eu voltei a me conectar com os conceitos da hipnose. Voltei a estudar a hipnose, comprei algumas obras, fiz 7 cursos ao longo de 2, 3, 4 anos e comecei a praticar a partir dos associados do Instituto Meditare num serviço voluntário. Eu comecei a ajudá-los voluntariamente, sem cobrar nada, né, pelas sessões, e com o objetivo de ajudá-los e de aprender também. E fui melhorando o meu conhecimento, aprimorando dentro desse tempo, né? E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvo, tanto na área terapêutica quanto na área de autoconhecimento, utilizando essa ferramenta poderosíssima da consciência humana e também do subconsciente ou inconsciente, chamado hipnose. Hoje eu sou apaixonado por essa ferramenta, por essa disciplina. Acho que é simplesmente a ferramenta mais poderosa que existe para lidar com a mente humana e até com a estrutura do universo. E por que eu acredito que a hipnose é uma ferramenta poderosa até mesmo para lidar com a estrutura e compreender melhor a estrutura do universo, a forma como o universo se forma? Porque nós temos agora recentemente a edição dessa obra chamada O Enigma Quântico, o encontro da física com a consciência. Sim, minha gente, a física ela já aceita a existência da consciência. E se a física aceita a existência da consciência, eu já tinha um conhecimento bastante amplo de física quântica. Nós vamos falar um pouquinho aqui, eu vou apresentar as obras que eu li, algumas das obras, porque eu também sou autor de um livro chamado O Senhor dos Paradigmas, o Mistério da Origem de Tudo. E neste livro eu trato sobre as outras obras que eu li. Esse livro aqui é resultado de uma pesquisa. Ele apresenta a fonte de 212 obras, né, que são obras físicas, audiobooks, e-books, né,
enfim, várias fontes, mas a grande maioria são obras impressas. E 90% dos autores que eu pesquisei são PhDs em suas áreas, tá? Então essa obra, ela contém basicamente uma síntese do tema que nós vamos abordar hoje aqui, que com uma novidade, hoje está conectado com a questão da hipnoterapia. Bem, o meu contato com a hipnose, como eu disse anteriormente, ele acontece de uma forma espontânea, né? E aos poucos eu vou me apaixonando por essa disciplina e hoje eu sou um hipnólogo profissional, sou hipnoterapeuta e ajudo as pessoas a resolverem questões emocionais e também a compreenderem o universo de um ponto de vista mais amplo, né? E eu vou falar sobre isso apresentando algumas obras e alguns conceitos nesse sentido. Bom, inicialmente, vamos começar aqui. Essa é uma obra que é de cunho newtoniano, tá? Cartesiano, matéria e consciência. Ela me trouxe alguns conceitos importantes para a atividade que eu realizo. Este livro também é de Eduardo Gianetti, Autoengano, também foi uma obra importante para mim, né? O título aqui já está se apagando, né? No sentido de eu poder avaliar a mim mesmo e buscar não me deixar enganar, ou seja, cair em uma armadilha que eu mesmo crio, né? Aqui, terapia de regressão, que é a minha especialidade, né? Eu tenho algumas obras e também um curso que eu fiz com o Palermo lá em São Paulo, eu e minha esposa, de quase uma semana, imersão nesse assunto, né? Aqui, obras que tratam de fobia, pânico e depressão, né? Tratamento por hipnose. Prisioneiros da Mente, do Augusto Cury. É um livro bem interessante porque ele descreve a forma como nós nos relacionamos com a nossa mente e como pessoas podem criar um círculo em torno de si mesmo, tornando-se prisioneiras delas mesmas. Roteiros da hipnoterapia também guiam o trabalho. Bom, mentoring também é uma obra importante que tem me ajudado bastante. Bom, vamos agora às obras mais científicas do ponto de vista estrutural em relação ao universo. O universo holográfico, bem interessante essa obra. Por que o universo ou o mundo existe? Porque o mundo existe. Essa obra discute aspectos filosóficos sobre a existência do mundo. Essencialmente, para a filosofia, é mais fácil o nada existir, porque o nada não existe explicação. Se você entra numa sala e ela está vazia, tem nada lá dentro, você não precisa explicar nada. Mas se você entra e tem uma cadeira, por exemplo, já começam a surgir perguntas. Quem colocou a cadeira lá dentro? Por que colocou a cadeira lá dentro, etc. Então o mundo existe. Por que o mundo existe? Como o mundo surgiu? São perguntas que surgem a partir da própria existência do universo. Nós estamos dentro dele, sabemos que ele existe, sabemos que nós existimos, e aí geram esses questionamentos. E esse livro trata disso. Darwinismo, né? Eu aceito os conceitos de Darwin e o evolucionismo, e aceito também os conceitos do design inteligente. Essa obra aqui do Hugh Ross discute porque o universo é do jeito que é, tá? As leis da natureza trazem questionamentos fantásticos sobre a estrutura do universo. Por exemplo, aonde as leis estão escritas? Como foram escritas? E será que alguém as escreveu? Como aconteceu dessas leis passarem a existir? Aqui do Brian Greene, Tecido do Cosmos, né? É uma obra muito interessante falando sobre a estrutura do nosso universo. E paralelamente eu faço um trabalho também envolvendo aquilo que as pessoas conhecem como espiritualidade, planos existenciais em outras dimensões, e que eu também chamo de quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão e assim sucessivamente. E eu tenho obras científicas que sustentam esse trabalho. Esta obra aqui foi escrita por Jeffrey Long, MD, que corresponde a PhD na área de medicina, e Paul Perry. Então, é um livro que discute as evidências de vida após a vida. O que acontece quando morremos, também escrito pelo MD, Dr. Parnia, né? The Afterlife Experiments, que é uma obra do Dr. Gary Schwartz, PhD, tá? Ele é psiquiatra nos Estados Unidos. Também discute esse assunto sobre vida após a morte. E aqui também outra obra do Dr. Sam Parnia,
Erasing Death. Então, discute esse assunto que também fundamenta parte do trabalho que eu faço na hipnose, porque eu ajudo no resgate de pessoas que já desencarnaram, eu entro em contato com algumas pessoas que já desencarnaram por meio das pessoas que eu atendo para gerar experiências novas e positivas em suas vidas. Agora nós temos aqui uma outra obra, New Proofs for the Existence of God, novas provas para a existência de Deus, né? Uma obra interessante também que começa a entrar no campo de um ser maior, de uma divindade, enfim, de uma força superior existindo aí, guiando todo esse processo. There is God. Esse livro foi escrito por um dos maiores e mais importantes ateus de todos os tempos, que mudou de opinião. Ele deixou de pensar como pensava, uma obra também interessante. God and the New Physics. Livros escritos por físicos que estudam a física quântica, que são PhDs em suas áreas, mas que sim, aceitam a existência de um plano superior, de um ser superior, daquilo que normalmente é chamado de Deus. Finalmente, eu tenho essas obras aqui, que elas discutem a existência de mundos paralelos. Essas obras também escritas por físicos quânticos, né? Michio Kaku é um grande autor, importante autor, também ele dirige alguns trabalhos nas televisões americanas apresentando suas teorias e suas ideias. Um livro fantástico sobre mundos paralelos. E também nós temos aqui Stephen Hawking, né? Que na página 188 diz o seguinte: mas a massa faltante poderia também indicar a existência de um mundo paralelo. Contenha talvez seres humanos paralelos. Tá aqui, ó, essa parte aqui, 188, Stephen Hawking falando sobre mundos paralelos. Muito bem. Finalmente, nós temos aqui, que eu já falei anteriormente, mas voltando agora para fechar, o enigma quântico, o encontro entre a física e a consciência. Pois bem, gente, eu sou um amante da física quântica, leio muito a respeito, conheço as interpretações principais que têm conexão com a consciência, né, as quais eu aceito. E como um profissional da área da hipnose, trabalhando com a consciência, eu acabei descobrindo de forma acidental, realmente não foi buscando, porque se fosse buscar eu não sabia como até, mas eu acabei descobrindo uma conexão entre o trabalho que eu faço, a consciência e a física quântica. Gente, essa história de mundos paralelos, eles podem ser acessados por meio da hipnose, que eu estou chamando de hipnose quântica, tá? Mas não estou chamando de hipnose quântica no sentido comercial, é no sentido exploratório mesmo, é a minha visão sobre o assunto, tá? Obviamente que começa a ficar controverso essa questão e eu respeito as pessoas que pensam diferente, mas peço também que respeitem a minha forma de olhar para esse tema. Eu realmente acredito que hoje o trabalho que eu faço tem uma conexão muito forte entre hipnose e física quântica, portanto eu estou chamando esse braço, essa extensão do trabalho que eu desenvolvo de hipnose quântica. Eu também poderia chamar de hipnose akáshica, porque existe sim um dispositivo, uma estrutura em todo o universo chamado de campo akáshico, que eu costumo fazer uma analogia ou criar uma metáfora para poder explicar como que funciona. Todos vocês obviamente têm um celular e quando vocês acessam no celular o Facebook, vocês estão acessando algo que vocês já sabem, já ouviram falar, que se chama nuvem. É uma nuvem de informação que é acessável por meio do seu celular, por meio do seu computador e que recebe as informações na tela do seu computador. Então aquela informação ela não está dentro do seu disco rígido, ela está na nuvem sendo refletida dentro do seu celular ou do seu computador. Acontece que o campo akáshico é mais ou menos isso, é essa nuvem e o seu cérebro e a sua mente funcionam como uma antena para captar as informações que estão no campo akáshico. Portanto, o campo akáshico metaforicamente seria a nuvem e o seu celular
A sua mente seria um celular. E aí eu consigo levar as pessoas a acessarem o campo acástico por meio de comandos, por meio de protocolos da hipnose. E tem sido, gente, experiências fantásticas. Pessoas têm acessado vidas paralelas e têm aprendido com essas vidas paralelas mal sucedidas, vidas paralelas muito bem sucedidas, vidas paralelas muito próximas, iguais a elas, e também acessando o campo acástico no que diz respeito ao quesito tempo, né? Eu levei pessoas à pré-história, levei pessoas à época dos dinossauros, inclusive, visitar dinossauros, sem correr nenhum risco de serem atacados por dinossauros, mas poderem ver os dinossauros por meio de campos acásticos, tá? Se você nunca ouviu falar nisso, vai ser difícil você conseguir compreender, mas aceite apenas que pode existir. Aceite apenas que você não sabe tudo, que ninguém sabe tudo e que a ciência tem muito por se desenvolver ainda, né? Daqui a 1000 anos a ciência vai ser muito diferente, muito mais evoluída do que é hoje, daqui a 5.000 muito mais, daqui a 1 milhão de anos então não podemos imaginar o que será. Então imagine que essas coisas todas estão sendo descobertas, estão sendo conhecidas e que no futuro próximo elas serão aceitas de forma universal, mas que ainda nesse momento elas não são bem compreendidas e são aceitas ainda por poucas pessoas. Mas se você tiver a mente aberta e você quiser acessar os campos acásticos, eu posso te ajudar. Então, como eu vinha dizendo, você sim pode acessar os campos acásticos por meio dos protocolos de hipnose quântica que eu desenvolvi. Não apenas eu trato de hipnose quântica, tem outros hipnólogos por aí que também desenvolveram protocolos próprios para ajudar você a acessar o campo acástico, tá, gente? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, importante para o seu conhecimento sobre o trabalho que eu desenvolvo. Se você pretende fazer um trabalho comigo, é importante que você saiba como eu penso, e é assim que eu penso. Tudo bem, gente? Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Dá um joinha aí se você gostou, assina o canal, beleza? Grande abraço!